Muito obrigado, senhor Leon Lene, diretor-geral do IDEMA. Queria só lembrar que as perguntas são, a exemplo dos painéis, feitas pelo WhatsApp. Eu vou tentar endereçar a maior quantidade possível, desde que a gente tenha tempo suficiente para isso. Eu queria fazer um registro também, a gente tendo o privilégio aqui, na plateia, tendo o nosso colega Ney Maron, que também é um expoente aqui da área ambiental. Fiquei muito contente de ver que ele está aqui presenciando esse painel. O Ney foi diretor de licenciamento ambiental e chefe de gabinete do INEMA, na Bahia, durante um período de introdução da energia eólica naquele estado, foi parte disso. Foi vice-presidente da Renova Energia e hoje é diretor da Maron Consultoria. Então, obrigado por estar aqui prestigiando o nosso painel ambiental. Eu vou convidar, então, a gente vai fazer uma pequena alteração. Vou passar a palavra para o Carlúcio Baima, que é o chefe da divisão da Coordenação Nacional de Licença Ambiental do IPHAN. O Carlúcio esteve com a gente hoje pela manhã também, uma reunião sobre o licenciamento arqueológico e suas vertentes. Com licença novamente, só uma questão também de ordem prática, né, no dia a dia do IDEMA. Nesses anos em que ocorrem os leilões, né, os leilões esse ano foram até uma surpresa, ocorreram 2 leilões, né, e quando acontecem esses leilões, realmente os técnicos do órgão, né, estão todos aqui, estão de parabéns, inclusive, o esforço do órgão, né, para tentar buscar, trazer esses empreendimentos para o Estado, né, trabalhando de manhã, tarde, de noite e fim de semana, fazendo realmente verdadeiros mutirões, né. Eu não sei se isso é até uma questão a ser levada à discussão em nível nacional, né, de como antecipar um pouco mais essa informação do leilão, né, para que os empreendedores e o órgão se planejem, né, tenham um cronograma melhor de análise. Era só essa observação a mais. Carlúcio, obrigado por ter vindo, obrigado por disponibilizar seu tempo aqui de manhã também com nossos empreendedores. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu agradeço ao convite ao evento e também transmito os cumprimentos da presidente do IPHAN, doutora Kátia Bogé, e do coordenador-geral de licenciamento, Roberto Stank. Peço desculpa pela demora, acabei me enrolando na hora do almoço, mas cá estou e vamos entrar logo de fato ao que interessa. Eu trouxe como tema da palestra o IPHAN e a avaliação de impacto ao patrimônio cultural cautelado no licenciamento ambiental. E logo de ponto de partida é bom a gente salientar um quesito que, por vezes, é confundido em diversos setores que agem e atuam junto ao licenciamento ambiental. Ministério Público, consultores, órgãos ambientais, sociedade civil como um todo, empreendedores. IPHAN não faz licenciamento ambiental. O que o IPHAN faz é a avaliação do componente cultural no âmbito das atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Então, essa é a nossa natureza de trabalho dentro dos processos de licenciamento ambiental. Basicamente, são 10 minutos, né, Rodrigo, para a fala. Eu vou tratar de 3 pontos, vou tentar manter os 10 minutos, ainda que eu goste muito de falar, em 3 questões. Primeiro, o que é essa missão institucional do IPHAN, que é o órgão responsável e está ali à frente das diretrizes principais de preservação de patrimônio cultural. O IPHAN, quando participa do licenciamento ambiental, ele não faz isso caindo do céu, né? Existe todo um aparato legal que normatiza e confere esse direito de participação e de proteção e preservação ao patrimônio cultural. Depois eu vou falar sobre alguns procedimentos gerais e aí percebendo que há um público bem diverso, quer seja de empreendedores, consultores, órgão ambiental, estudantes também, de como é o passo a passo de uma análise de processo em questões de tempos, produtos e procedimentos no âmbito dos parques eólicos, né? Já que a gente está falando de um evento que está sendo bem restrito à tipologia de licenciamento de parques eólicos, de energia eólica, então eu vou tratar de um estudo de caso desse tipo. Depois, falar de algumas considerações gerais que dizem respeito a como o empreendedor deve atuar junto ao órgão, desafios que o IPHAN vem enfrentando hoje, mas desafios bons, ou seja, a gente conseguiu agora o concurso dos efetivos, então a gente já tem uma bagagem e mais mão de obra para poder estar nos auxiliando nas atividades de licenciamento e de todas as outras atribuições que o IPHAN participa, né? Bem como nessa semana também já foi autorizado pelo Ministério da Economia a chamada dos 131 servidores do ensino médio. Então, a gente está conseguindo ampliar essa capilaridade de atuação de recursos humanos a fim de poder atender melhor a sociedade.
Então, vamos lá. Eu trouxe 2 pontos aqui rápidos sobre a missão institucional do IPHAN e como a gente trabalha dentro da Política Nacional de Patrimônio Cultural, mas eu vou me ater efetivamente aos 4 pontos que dizem respeito às leis que balizam a participação do IPHAN no âmbito do licenciamento ambiental. São 4, né? O Decreto-Lei 2537, que diz respeito sobre o instrumento de tombamento. Vocês já devem ter ouvido falar que determinada casa é tombada, determinado centro histórico é tombado. Então, esse mesmo Decreto-Lei 2537, que instrui o tombamento, a ferramenta de acautelamento, é a mesma que deu origem ao próprio órgão, né? Então, o IPHAN nasce junto com a institucionalização desse instrumento de tombamento. Depois a gente tem a Lei da Arqueologia, 3924 de 61, né, que rege sobre a proteção dos patrimônios arqueológicos. Em seguida, a gente tem o Decreto 355, está ali lei, mas na verdade é o Decreto 3551 de 2000, que instrui o instrumento de registro, né, que seria basicamente o acautelamento para as manifestações culturais. É exemplo da festa de Santo Antônio de Caicó, né, daqui do estado de Rio Grande do Norte. Capoeira, Bomba Meu Boi, Tambor de Crioula, Frevo, dentre outras manifestações culturais. Todas elas são acauteladas mediante a utilização desse instrumento registro. Na Constituição Federal está lá registro de uma forma muito abrangente, né? Então, qualquer coisa pode ser passível de registro, qualquer manifestação cultural poderia ser passível de registro. E o IPHAN delimita, recorta bem esse escopo e regulamenta o que a Constituição fala enquanto registro. Então, essa regulamentação sobre o que o IPHAN vai estar agindo sobre o registro de alguma manifestação cultural está prevista nesse Decreto 3551. Por fim, os bens valorados, que é tudo aquilo da antiga rede ferroviária federal, a Refesa. Então, todo o espólio da Refesa também passa a ser propriedade do IPHAN. As linhas de trem, os maquinários, todos os bens móveis que estavam dentro desses maquinários, ou também das estações ferroviárias, das vilas de trabalhadores, de maquinários, tudo isso passou também a ser propriedade do IPHAN. E quando você atribui valor para um bem valorado, para um bem registrado, para um bem tombado, ele se torna patrimônio cultural, ele tem uma significância para a memória nacional. Só os bens arqueológicos que têm uma conjuntura diferente. Quando você identifica um bem arqueológico, ele já tem um instrumento protetivo compulsório. Então, assim, identificou, ele já é bem da União. Então, qual é o instrumento normativo que baliza a nossa participação dentro do licenciamento ambiental? É a Instrução Normativa número 001 de 2015. Né? Ela é construída junto com a Portaria Interministerial número 60, assim como todas as outras instruções normativas dos chamados órgãos intervenientes, FUNAI, Palmares e CEMIBio. Todo mundo teve que revisar suas normativas e procedimentos para participar do licenciamento ambiental, e aí pensando naturalmente a esfera federal. Então, o IPHAN ele tem uma capilaridade bem interessante, né? A gente consegue atuar nas 27 superintendências e fazendo a correlação e a analogia dos licenciamentos com os 27 órgãos estaduais de meio ambiente. Com o IBAMA, essa relação é muito tranquila, em função de você ter uma normativa, que nesse caso é a Portaria Interministerial número 60, que consegue dar equacionar os tempos, prazos e procedimentos em relação às licenças. Quando a gente fala isso para os órgãos ambientais, não são em todos os casos que a gente consegue ter tanto sucesso assim de equacionar essa participação junto aos processos de licenciamento ambiental. Como se dá essa avaliação de impacto dentro da instrução normativa? A gente também não inventa a roda, é algo que é balizado, a própria matéria, a avaliação de impacto ambiental. Então, todos os nossos critérios e análises, eles partem de um pressuposto que é tipologia do empreendimento, porte e área de inserção. A tipologia pode ser uma linha de transmissão, mas o porte dela pode ser pequeno, pode ser uma linha de distribuição, só colocar alguns postes. E a área de inserção. Por mais que a tipologia seja a linha de transmissão, um porte pequeno, que é uma linha de distribuição e não uma linha de transmissão de 500 kV, que atravessa 2, 3, 4 estados, a área de inserção é muito importante, porque o lugar onde você vai inserir aquele empreendimento pode impactar um sítio arqueológico que, porventura, já é cadastrado na nossa base de dados. Ou pode também impactar qualquer outra natureza de patrimônio cultural, como daquelas que eu falei, bens tombados, valorados e registrados. Então, essa atuação do IPHAN se dá no licenciamento nas 3 esferas do governo, né? Na federal, estadual e municipal. E a gente consegue também ter essa capilaridade de atuação nos 3 estados, nas 3 esferas do governo, em função da dimensão do patrimônio arqueológico.
muito parecido, por exemplo, com o petróleo, a gente não sabe onde o patrimônio arqueológico está, exceto naquelas situações onde ele já está identificado e cadastrado na nossa base de dados. Então, a gente precisa fazer um trabalho preventivo, e aí utilizando-se necessariamente alguns princípios ambientais, como o princípio da precaução, para poder garantir com que aquele sítio que ainda não foi estudado, não foi descoberto, não seja impactado por algum tipo de atividade ou empreendimento. Então, a instrução normativa, ela muda a gramática de participação do IFAM no licenciamento ambiental. E, para os bens arqueológicos, a gente não trata tudo da mesma forma, ainda que em comentários e conversas que a gente sempre recebe de bastidores que o IFAM acaba tratando tudo igual, isso não é verdade. A gente tem, claro, assim como o órgão ambiental, tipologias das quais são sensíveis e caras para a gente. E a gente sabe, conhece que aquelas tipologias causam danos a patrimônio cultural. Entretanto, em função de tipologia e porte, a gente sabe que outras tantas tipologias não vão causar nenhum tipo de dano ao patrimônio. Então, a gente tem esse range de nivelamento. Não se aplica, que é uma dispensa direta, o IFAM não tem interesse de participar do processo de licenciamento. O nível 1, que é um termo de compromisso, nada mais é do que a autodeclaração, que é tanto falado pelos empreendedores, que tanto se pede para que seja posta em prática. A gente já tem isso desde 2015, e o anexo 2 da instrução normativa tem lá mais de 150 tipologias de empreendimento, e elas vão ter esse range de nivelamento. O nível 2, que é um acompanhamento arqueológico, onde você precisa ter um profissional da arqueologia em campo no ato de instalação do empreendimento, basicamente na parte da instalação do empreendimento que diz respeito ao revolvimento de solo. Nível 3 e nível 4 são estudos preventivos, especialmente aí o nível 4, que ele foi criado exatamente para atender o setor de energia elétrica, principalmente as linhas de transmissão e parque eólico. Por quê? Lá atrás, o setor produtivo tinha muita dificuldade de poder aprofundar as pesquisas arqueológicas nesse momento muito incipiente, onde ainda não se tinha licença prévia. E também é um momento onde você não tem projeto executivo definido, onde isso pode variar bastante, e também ainda não tem orçamento, investimentos. Então, esse ponto a gente criou uma fase de avaliação de potencialidade. Então, para que o empreendedor consiga adquirir a nossa viabilidade no que diz respeito ao componente cultural, ele precisa fazer, no que diz respeito ao componente arqueológico, um estudo de potencialidade. E aí ele aprofunda esse estudo de potencialidade em uma fase seguinte, onde não necessariamente ele tem que estudar de novo toda a área do empreendimento, mas sim aquelas onde foram consagradas a partir dessa análise de potencialidade como alto potencial arqueológico. Aquelas de baixo e médio, você tem uma metodologia mais flexível, onde não exige tanta acuidade do arqueólogo para poder estudar a área. Dentro de todo esse processo, a gente vai ter efetivamente a possibilidade de impacto aos bens tombados, valorados e registrados. Aqui está a quantidade de FCAs, fichas de caracterização de atividade. Quando o empreendedor vai abrir um processo administrativo no IFAM, ele preenche essa ficha, onde nada mais é do que a caracterização da atividade do empreendimento dele. É a partir da análise dessa FCA, que está disponível no site do IFAM, é que a gente consegue criar o escopo para poder emitir o termo de referência. E aí esse termo de referência específico, naturalmente, será específico para aquela natureza de atividade da qual o empreendedor vai estar licenciando. Desde 24 de março de 2015, aí 25 de março de 2015, a gente tem esse range aí de FCAs, ou seja, hoje em dia o IFAM já participou de mais de 11 mil licenciamentos, né? E não, claro, desses 11 mil a gente não licenciou todos, alguns foram dispensados, outros a gente deu apenas um termo de compromisso. Em regra, mais ou menos 65% dos empreendimentos hoje têm a viabilidade concedida por IFAM em 15 dias, que é o tempo que a gente tem para analisar a FCA. No ano de 2019, a gente já está com 2.042 empreendimentos licenciados. Aqui está uma tabela, naturalmente essa apresentação vai ficar disponível para todos vocês, então tem detalhes que vocês podem estar aprofundando com mais propriedade. E aí tem todo o universo de FCAs da qual o IFAM já tem licenciado. Trouxe aqui um mapa do que seria a pertinência e do porquê que eu disse que tem determinadas tipologias de empreendimento que a gente não pode dispensar, porque, sabidamente, elas impactam o patrimônio cultural, especialmente a natureza do patrimônio arqueológico. Um deles é parques eólicos. Então, eu não sei se está boa a visualização, mas como o slide vai ser
apresentado para vocês por outras plataformas, tudo que está em cinza é patrimônio arqueológico, certo? E o que está em vermelho são os parques eólicos. Então, assim, sabidamente, essa natureza de empreendimento acaba impactando diretamente o patrimônio arqueológico. Eu trouxe um outro caso exemplificativo das usinas fotovoltaicas e daquilo que também é muito tradicional e que a gente licencia quase que diariamente com o IBAMA, que são as linhas de transmissão. É por meio delas que a gente acaba encontrando e identificando diversos tipos de sítios arqueológicos. Eu vou passar essas questões de prazos do nível 4, esses procedimentos eles estão bem detalhados aqui nesse slide, para não acabar estragando o tempo de ninguém. Então, você entra com a FCA, essa análise é em 15 dias, e aí a gente vai ter o termo de referência, onde vai estar sendo solicitado os estudos que o empreendedor vai ter que executar com fins de poder conseguir, por parte do IPHAN, as licenças ambientais, ou melhor, as anuências às licenças ambientais. Em regra, empreendimentos que não são EIA-RIMA, você tem essa anuência, a licença, em até 30 dias, com a análise do relatório. Quando são EIA-RIMA, esse prazo vai para 90 dias. Então, está muito bem detalhado esse slide com esses prazos. Qualquer dúvida, vocês vão conseguir tirar exatamente com eles. Eu coloquei também algumas orientações a fim de... Esse slide ficou grande, de fato, mas eu coloquei algumas orientações para os empreendedores, o que eles precisam atentar junto ao IPHAN e junto aos consultores, com vistas a não ter empecilhos e impedimentos ao longo do seu licenciamento, quer seja de embargos judiciais, ou quer seja ter que trocar equipes de arqueologia em campo em função dos seus compromissos não terem sido atendidos. Então, temos aqui pelo menos uns 11 pontos onde eu identifico, isso tudo pensando para parques eólicos, certo? Esses 11 pontos de atenção que os empreendedores vão poder mensurar e verificar a pertinência disso para obter o sucesso no que diz respeito aos seus licenciamentos. Então, é um pilar básico, qualidade dos estudos. A gente tem problemas, sim, com atraso do empreendimento, não porque o IPHAN está atrasando, mas também o documento que nos é apresentado, a natureza dos estudos, às vezes é de péssima qualidade e exige complementação, nada muito diferente do que, às vezes, acontece com os órgãos ambientais. Então, qualidade dos estudos, qualidade da equipe contratada, tempo para a realização dos estudos. Isso aqui que eu quero dizer é colocar o IPHAN dentro do cronograma de trabalho. Você precisa pensar no cronograma como um todo, que o meio ambiente ele não é composto somente de ambiente físico, socioeconômico, fauna e flora. Você também tem aí o componente cultural, e ele precisa ser observado dentro desse cronograma. Aqui uma imagem importante sobre parques eólicos. Nem sempre a posição do aerogerador é o que nos traz preocupação, mas como esses aerogeradores serão implantados. Então, os acessos são mais importantes, em alguma medida, para a arqueologia, do que necessariamente a posição onde esses aerogeradores vão ser implantados. Então, não tratamos esses empreendimentos da mesma forma. Parque eólico tem um tipo de tratamento diferenciado no que diz respeito a, por exemplo, linha de transmissão. Aqui, para vocês terem ideia de uma dimensão de sítio arqueológico, não sei se vocês conseguem observar, mas no quadrado, na parte inferior, tem um pontinho branco. Ali é só para vocês terem uma ideia de escala. Esse aqui é um sítio arqueológico do tipo geoglifo, que você encontra no norte do Brasil, especialmente no Acre. Aquele pontinho branco é uma casa. Então, é para vocês terem uma dimensão do que é esse sítio arqueológico do tipo geoglifo representado aqui. E aqui, o que acontece quando os pares não conversam, empreendedor, IPHAN e órgão ambiental. Um empreendimento com uma maleabilidade muito simples, né? É uma estrada, uma BR, onde você pode mudar a locação desse empreendimento desde que, no momento inicial do processo, o IPHAN seja consultado. Então, isso aqui é irreversível. Esse dano a gente não tem como reparar, até porque a natureza do patrimônio arqueológico é finita. Você não tem como... Só TAC, né? Mas o TAC não traz a história, as informações elementares que esse sítio arqueológico poderia ter nos proporcionado. Então, já encerrando de fato, e aí novidades, o IPHAN está desenvolvendo um sistema de licenciamento, onde essa análise da FCA, que é de 15 dias, vai ser feita em minutos, ou no mesmo dia. Então, a gente diminui o nível de discricionariedade técnica e dá uma resposta mais imediata ao empreendedor ou ao consultor. Então, como o governo federal está digitalizando todos os serviços, né, da mesma forma o IPHAN está seguindo esse caminho. Então, o empreendedor vai ter um lugar para que ele possa fazer esse contato prévio com o governo federal, que vai ser no serviço do Portal do Cidadão, e depois ele faz um novo cadastro no sistema do IPHAN.
Lá vai ter uma área onde você vai poder submeter as áreas dos empreendimentos, ADA e AID, ou, se preferir, ele pode desenhar isso. Então, as áreas do empreendimento elas vão ser caracterizadas com layouts diferentes de cor. Ele vai poder controlar as solicitações, editar, clonar, detalhar. Eu sou empreendedor de linha de transmissão, de parque eólico, então eu posso pegar aquelas informações de parque eólico e aproveitá-las em um outro empreendimento, naturalmente mudando claramente a área de inserção. Vai ter um dashboard, né, para a gente controlar os prazos das superintendências e estar fiscalizando isso, assim como também vai ter um dashboard de atividades para o empreendedor, para que ele verifique não apenas as solicitações deles, mas como aquela superintendência vai estar se comportando com vistas a essa primeira fase, que vai ser emissão de termo de referência. E é algo que ainda não está consolidado, mas a gente está desenvolvendo, e isso aqui é uma contrapartida de críticas que o IFAM recebe, é como espacializar os bens de natureza imaterial. Como a gente vai implantar o sistema, a gente tem que ter todas as naturezas de bens previstas lá. Então, você coloca o shape do seu empreendimento e ele vai dizer se tem bem cultural acautelado ou não. Então, a gente já está começando a fazer uns exercícios de como espacializar a natureza do patrimônio imaterial. E isso é muito difícil, porque você está tratando de pessoas, né? E como você espacializa as pessoas em território e suas dimensões culturais também. A gente está começando a desenvolver isso, trouxe aqui uns spoilers para você de como é que a gente está, por exemplo, ofício das paneleiras da Goiabeira, a gente já tem uns layouts prontos, e trouxe também a festa de Santana de Caicó, né, que é um dos bens registrados pelo IFAM e que tem uma natureza imprescindível para ser observada junto aos empreendimentos. Obrigado, Carlúcio. Queria até agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. A gente sabe que o tempo no IFAM é bem disputado, é muito valioso, e o IFAM sempre tem conseguido algum tempinho para poder vir nos nossos eventos e ensinar e dividir o seu conhecimento. Eu passo a palavra agora sim para o chefe da divisão de energia nuclear, térmicas, eólicas e outras fontes alternativas do IBAMA, senhor Eduardo Wagner Silva. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu vou basicamente aqui falar do que trata o processo de licenciamento de eólicas junto ao IBAMA, que, diferente de outros meios, né, ele acaba sendo não a regra e sim a exceção. Quer dizer, o licenciamento ambiental de eólicas onshore e para o IBAMA é a exceção, baseado no que está posto hoje dentro da legislação, né. O que define, né, a lei complementar 140, né, ela define esses pontos que são licenciados, né, essas tipologias que seriam licenciadas e essas com questão à localização. A 8437 ela define geração de energia, né, que é a que regulamenta 140. Ela define a geração de energia para todas as tipologias, né, como sendo da União, né, ou não, menos a questão da eólica onshore. Ela põe lá a eólica offshore, é exclusividade de licenciamento da União. Aí, o corte para poder você se ter o licenciamento ser feito no Estado ou junto à União, né, nesse caso o IBAMA, ela é dado na Lei Complementar 140, né, que vai ser basicamente aqueles localizados ou desenvolvidos em terras indígenas ou em unidades de conservação ou aqueles que atravessam, né, por mais de um estado. Então, depois eu vou apresentar, tem um slide com os empreendimentos que tem com a gente. Tem vários que estão com a gente, porque ele passa a linha de transmissão ou ele passa uma parte do parque eólico para dentro de um estado para outro, né? Basicamente, no licenciamento ambiental, né, a maioria dos empreendimentos que são tratados dentro do IBAMA, eles são tratados com licenciamento trifásico, né, aquele baseado em licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Alguns empreendimentos, você tem uma análise, né, que você, baseado em outras normas infralegais, em instruções normativas ou mesmo no CONAMA, ele acaba caindo para um licenciamento com RAS, né, com relatório ambiental simplificado, ou até mesmo um RCA, PCA, ou até dito que, pelo seu potencial insignificativo, né, de impacto, ele acaba não enquadrado para o licenciamento ambiental. É bom assim frisar assim que, diferente do que muitos pensam, né, o IBAMA não diz que um licenciamento não coloca ele como não enquadrado, né, ele não dispensa
um licenciamento. Né? A gente pode categorizar ele pela legislação e dizer que ele não está enquadrado, pois a dispensa ela só é feita através de ato do ministro do Meio Ambiente, através de resolução do CONAMA, né? Daquilo que está previsto nas normas do CONAMA. Né? Basicamente, aqui uma LP, os passos de uma licença prévia junto ao IBAMA, né, o que a gente tem, ela é feita, né, para testar a viabilidade ambiental do empreendimento. Então, geralmente, você faz todo o levantamento, o escrutínio ambiental da área, das questões, né, biológicas, do meio físico, socioeconômico, né, que inclui toda a questão das pessoas, que estão também, como o colega do IFAM disse, né, a questão dos bens culturais, né, no local. Ela começa basicamente com o preenchimento da FCA do IBAMA, né, que é a ficha de caracterização ambiental, e a partir disso a gente emite um termo de referência. Nesse termo, geralmente a gente faz uma reunião com o empreendimento, geralmente esses empreendimentos maiores, em que ele apresenta para a gente ter uma noção do qual que seria o grau de impacto dele, para a gente poder categorizar com esse termo de referência. Uma coisa que a gente está fazendo agora, a partir do meio do ano, o IBAMA está disponibilizando um termo de referência padrão para todas as tipologias que vão ficar no site do IBAMA, né, para não ter uma diferença muito grande entre esses termos que são emitidos, coisa que vinha ocorrendo, que sempre ocorreu, na verdade. Né. A partir disso, né, do termo de referência, né, se você se elabora os estudos de impacto ambientais, né, a partir nesse prazo também você tem a emissão de autorização de captura, coleta, né, para poder fazer fazer as análises em campo, né, fazer esse levantamento, né. A gente também, nesse ínterim, a gente realiza audiência pública, né, com base a partir do momento em que você tem o aceite dos estudos apresentados, a gente realiza a audiência pública, que é uma parte importante, né, quando você faz o EIA-RIMA, né, para você pegar as informações com a população e poder ter essa consideração ali dentro. Muitas vezes assim é levado em conta que a audiência pública é apenas uma proforma, mais um rito a ser cumprido, e geralmente não é ali, né? É diferente do que o senso comum pensa, né? A gente leva muito em consideração pontos relatados em audiência pública, como, por exemplo, eu posso citar na questão de termoelétricas, que a gente vem trabalhando muito. A audiência pública é muito importante para trazer as informações com relação ao uso de água, que a termoelétrica utiliza muito água, e a interface com a população nessa questão é muito importante para a gente. A partir disso é feita a análise do impacto ambiental, né? A definição da compensação ambiental também é feita nessa análise. E aí, se você tem um parecer que ele recomenda ou não a emissão da licença prévia, que ela é emitida pela diretoria e a partir disso para a presidência, e a presidência que emite a licença, né? A opinião técnica é opinativa e a opinião final é da presidência do órgão, baseado em tudo aquilo que foi informado. A validade dessa licença ela é de até 5 anos, né? E esse período inteiro aqui, pela minha experiência, ele tem andado entre 8 meses a 1 ano e meio para estudos que são considerados bons, né? Tem estudos que ficam indo e vindo, e você ultrapassa a casa de 2, 3 anos nessa fase. A partir disso, né, é pedido a licença de autorização, que ela que autoriza efetivamente o início das obras, a instalação do empreendimento ali, e ela deve seguir todas aquelas especificações constantes nas condicionantes da LP, com a apresentação dos programas e dos projetos aprovados que devem ser realizados previamente e durante a instalação do empreendimento, né? Então, basicamente, ela consta desse plano básico ambiental, que ela vai ter todos os programas ambientais dentro, né, que trazem as medidas, e também, né, condicionantes ambientais. O prazo máximo, né, de validade da licença de instalação é de 6 anos. Esse prazo também aqui ele é um pouco menor, né, pela legislação, ele é de 180 dias, né, para poder fazer a análise, mas geralmente consegue ser em um tempo menor. E, a partir disso, né, quando cumprido todas as etapas da instalação, verificado que foi cumprido também todas as indicações dos programas e dos planos ambientais e das condicionantes, as eventuais condicionantes que estejam, né, você parte para essa questão você parte para a licença de operação, que também nela vai ter programas ambientais e condicionantes ambientais.
nessa análise, você faz um ajuste fino de todos aqueles programas que foram executados desde a licença prévia e na licença de instalação, né, com foco naqueles que vão te trazer respostas, né, de qual monitoramento ambiental realmente é efetivo para trazer as informações que são importantes para a questão do licenciamento e a proteção ambiental. O prazo, né, pode variar de 4 a 10 anos dessa licença. Aqui eu tenho uma tabela, né, que mostra assim, que, junto ao IBAMA, o licenciamento acaba sendo uma exceção. Né? Aqui é uma tabela com todos os empreendimentos eólicos, né, que a gente tem cadastrado no nosso sistema. Aqui também está as eólicas offshore, também, nesse caso aqui, são 5 aí dentro. Né? 3 estão ativas, 2 estão paradas. Mas das eólicas mesmos, né, hoje a gente tem 4 com licença... 5 com licença prévia emitida, né? 3 com licença de instalação e uma apenas até hoje que a gente deu a licença de operação. A primeira em cima, não estou conseguindo ler o nome daqui, ela está em análise a licença de operação dela, né? E também tem alguns outros empreendimentos aqui, né, como até o empreendimento da Casa dos Ventos aqui, né, ele está aqui. A gente está com o EIA dele lá, já foi feito o parecer de análise do aceite, e ele vai entrar já nesses eixos aqui do nosso controle. É só para ressaltar, né, que esse tema possui conexão com esses interesses de interesse mútuo, né, de promoção e implementação dos objetivos das ODS da ONU, né, que não se refere ao objetivo 7, assegurar acesso confiável, sustentável e moderno e acessível de energias a todos. E ele também tem uma interface com os outros aí. É basicamente isso. Minha apresentação era um pouquinho rápida aqui para contextualizar como se dá esse processo de licenciamento dentro do IBAMA. Tá? Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Não podia deixar de registrar também a disponibilidade do IBAMA, também está sempre atendendo nossos convites. Obrigado por estar aqui. Eu vou convidar agora o arqueólogo e sócio-diretor da Meandros Ambiental, senhor Fábio Oligueira de Lira. Desculpem, mas como o tempo é curto, todo arqueólogo, antropólogo, ele gosta de falar, e fala muito. Então, eu vou me basear um pouquinho no que eu escrevi. Bem, o que eu trago aqui para vocês, na verdade, falando um pouco da minha experiência em licenciamento ambiental, que fazem já 20 anos, o Rodrigo me apresentou como Fábio, mas nos empreendimentos, infelizmente, a arqueologia ela é vista como problema, né? E eu começo a minha fala até contando um caos, que uma vez, num avião, eu fui apresentado ao chefe de uma grande linha de transmissão, o engenheiro-chefe, e eles estavam com a obra atrasada, e aí ele olhou para mim, e eu tinha sido contratado, a nossa equipe tinha sido contratada, tinha 10 dias, e o processo já tinha começado, tinha mais de 1 ano. E ele me disse, isso aí eu nunca esqueci, ele falou, você que coordena o meu problema. Aí eu falei, não, na verdade é diferente. Se nós sentássemos e planejássemos, se você tivesse me contactado antes, não haveria problemas. Então, o que acontece? Nos tempos atuais de discussão sobre os rumos do licenciamento, muito tem sido falado sobre o papel da arqueologia. Na verdade, sobre os alegados atrasos que trabalhos do licenciamento arqueológico causam ao desenvolvimento nacional. A questão é meramente retórica e, na verdade, a arqueologia, objetivamente falando, na maior parte das vezes, nada tem a ver com os eventuais atrasos do licenciamento ambiental. Os estudos arqueológicos pautam-se atualmente pela Instrução Normativa 001, de 25 de março de 2015. E quais são as vantagens? Né? O Carlúcio, ele, né, devido ao tempo curto, mas ele apresentou rapidamente, e é um grande avanço a instrução normativa. Por quê? Porque as vantagens dela, a questão do aspecto locacional na definição do tipo de procedimento a ser adotado. Lista prévia de tipologias que define a necessidade de participação do IFAM no processo de licenciamento ambiental
incluindo empreendimentos e atividades que são dispensáveis de avaliação pelo Instituto. Dispensa de estudos para empreendimentos de pequeno porte, considerando sua localização. Anuência por adesão e compromisso, pois, dependendo da tipologia, do porte e da localização, elementos que, analisados conjuntamente, o IPHAN estabelece um procedimento por adesão chamado de Termo de Compromisso do Empreendedor, que é o TCE. E a questão dos prazos de manifestação, diferenciados em função de tipologias e ou portes da atividade dos empreendimentos. O modelo de requisição de estudos do IPHAN fundamenta-se, portanto, na apreciação conjugada de 3 pilares: tipologia, porte e localização. E o Carlúcio, não sei se ficou claro para vocês, mas ele fala sobre os prazos de manifestação do IPHAN para os empreendimentos, que, sendo os de maior porte e complexidade, são de até 60 dias. Mas que a grande maioria, e quando se diz a grande maioria, mais de 60% são em até 15 dias. Então, sinceramente, não creio que a arqueologia, o patrimônio cultural e a educação patrimonial, de fato, sejam um problema. O meu apelo, e o que eu vou continuar, e o que eu continuo batendo na tecla, é o quê? É a questão de diálogo e planejamento. Bem, essa é uma imagem, e ali tem a fonte, a imagem é do CNL, né, que mostra que a maior parte dos empreendimentos são liberados com até 15 dias a anuência do IPHAN. Muitas das vezes, só esse slide também mostrando que o verdinho, dá para ver bem, né? Empreendimentos analisados pelo IPHAN e empreendimentos solicitados pelo IPHAN. A maior parte são de empreendimentos onde teve a assinatura do termo. Então, quer dizer, será mesmo que o patrimônio cultural é um problema, né? Muitas das vezes, a arqueologia pode atuar como solução, promovendo a economia em empreendimentos que, ao invés de serem realocados, podem ser perfeitamente conduzidos após a realização dos estudos arqueológicos. O que falta, na maioria das vezes, é planejamento no empreendimento. Na verdade, de todos envolvidos no processo, seja dos empreendedores, seja do licenciamento ambiental. E nisso, não só nós, do patrimônio cultural, não só nós, do licenciamento sociocultural, mas de todo o licenciamento, né? No sentido de se realizar os estudos necessários e exigidos em lei. Você levantou para mim, eu nem vi. Os projetos, na maior parte das vezes, são para ontem. E, quando não há planejamento, começam a pulular bodes expiatórios. E, assim, muitos empreendimentos costumam ver a arqueologia, como bodes expiatórios. Se o licenciamento não anda a contento, já sabemos em quem irá recair a responsabilidade. Seja os estudos arqueológicos, o patrimônio cultural de natureza material e imaterial, e de rebarba em estudos quilombolas e de componente indígena. O que poderia ser realizado em tempo hábil, e, como costumo dizer, sem deixar poeira, torna-se algo urgente. Algumas vezes, a empresa de licenciamento arqueológico, que até então não havia sequer sido contratada para a realização do licenciamento e que, dias antes, desconhecia cronogramas e necessidades, é apontada como a raiz do problema. Com isso, nossos mandatários veem de forma equivocada e maldita os machadinhos de pedra em hidrelétricas, as panelas de índio em parques eólicos, ou os cocozinhos de índio em portos. Previstos em lei, o licenciamento arqueológico e sociocultural não tem o objetivo de atrasar, mas de permitir que haja o desenvolvimento de forma sustentável, salvaguardando a memória nacional, já que os sítios arqueológicos
constituem-se em bens de direito difuso, pertencentes a todos nós que aqui estamos e a todo o resto do povo brasileiro. A monumentalidade vista pela maior parte do grande público, geralmente, quando alguns viajam para Roma, para a Itália, né, ou para o Egito e veem as pirâmides, leva o senso comum a não valorizar a arqueologia brasileira, já que a nossa monumentalidade reside na forte modificação ambiental e das paisagens, só agora revelada por alguns estudos acadêmicos. Então, fico dito pelo não dito, como se no Brasil não houvesse arqueologia, ou melhor dizendo, arqueologia só existe para atrapalhar o desenvolvimento. Finalizando, né, para você não... Devemos destacar que no Brasil temos mais de 26 mil sítios arqueológicos formalmente identificados, isto é, com registros na base do IPHAN. E o meu número está aqui até defasado, porque eu tinha colocado 10 mil e eu fui informado que, na verdade, já são 14 mil. 14 mil em processo de homologação. Desse total, aproximadamente 95% dos sítios foram identificados no âmbito do licenciamento ambiental. Então, finalizando, não adianta a gente criar fórmulas e tentar fazer até arqueologia espiritual. O que a gente precisa é de diálogo e planejamento. A arqueologia, o estudo do patrimônio cultural, ele precisa estar previsto pelas empresas, pelos empreendedores, desde o início. E, desde o início, abrir um canal de diálogo, porque, senão, a obra vai atrasar. E vai atrasar por falta de planejamento. Bem, era isso que eu queria dizer, e muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Acho que não é o problema, não é o Fábio, mesmo que eu queria agradecer. Eu vou passar rapidamente também a palavra, então, ao Sr. Felipe Salles, que é o sócio-diretor de Patrimônio Cultural da CRN Bio, Ambiental e Arqueologia. O Felipe já é veterano dos nossos eventos também. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez o patrocínio da CRN Bio para esse evento e também para Meandros, Alaska e Arqueoproject, que ajudaram a viabilizar esse encontro mais uma vez. Todos eles são recorrentes. Vamos embora no peito mesmo. Bem, boa tarde a todos. Sou Felipe Salles, eu sou arqueólogo e preservador patrimonial. Sou sócio-diretor da empresa CRN Bio, com sede aqui em Natal e outras sedes pelo Nordeste e pelo Brasil. Quero agradecer a todos, ao Rodrigo, ao pessoal da Viex, a toda a mesa e a todos vocês por aqui estar. Eu vou dizer primeiro o seguinte, eu vou pegar o gancho da conversa do nosso amigo aqui, Fábio da Meandros, dizer que eu tenho 10 anos trabalhando com arqueologia, com licenciamento, e todo dia eu tenho que explicar para um amigo, para um colega, o porquê que a arqueologia está no licenciamento ambiental e o porquê que a gente trabalha aqui com arqueologia de licenciamento. Eu digo logo que eu trabalho com energia eólica, é mais fácil, as pessoas entendem melhor. E para parques eólicos, especificamente, que é o foco da nossa conversa, para além da legislação que exige arqueologia, como o Carlúcio bem explicou, como todos bem explicaram, o princípio do usuário pagador, a legislação nacional, enfim, a IN. Parque eólico é extremamente sensível para o componente arqueológico. Quando você implanta um parque eólico, você está implantando em lugares que são preferenciais para a ocupação humana. Você implanta parque eólico perto da linha de praia, todo mundo gosta de morar na praia. E a gente não gosta de morar na praia hoje, não é porque a gente resolveu gostar de morar na praia, porque as culturas humanas antepassadas também moravam na praia e gostavam de morar perto da praia. Parque eólico está nesses lugares. Ou então se implanta parques eólicos em chapadas, em planaltos, em áreas mais altas. Aqui no Rio Grande do Norte tem muito, na Serra de Santana, é uma das regiões com maior potencial arqueológico do Brasil, potencial arqueológico descoberto na década de 60. Então, onde você coloca parque eólico é porque tem vento, é porque tem potencial arqueológico também, porque são lugares preferencialmente habitáveis. Então,
existe uma sensibilidade arqueológica no Brasil inteiro, mas a sensibilidade ela está diretamente ligada também à arqueologia em regiões onde são implantados parques eólicos. Então, eu vou seguir aqui um pouco a minha apresentação, só no... Pronto. Então, o que você precisa saber sobre... A minha apresentação, eu gosto sempre de focar no objetivo do debate, que é o presente, o passado e o futuro da arqueologia. E a gente está vivendo no Brasil em um momento de grande discussão ideológica. Todo mundo adora falar esse termo, muita gente não sabe nem o que é ideologia. Mas eu trouxe 2 viés ideológicos que estão muito em foco no Brasil, esquerda e direita. 2 pensadores, um da esquerda e um da direita, dizem a mesma coisa. Edmund Burke, um dos pais da direita, diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Karl Marx, um dos teóricos da esquerda, disse: a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então, quem não conhece sua história não sabe onde está, de onde veio e nem para onde vai. Todo mundo está aqui porque tem um pai, tem um avô, ou tem uma referência paterna, ou tem uma referência familiar. Então, todo mundo tem história. E a história familiar é importante para um indivíduo. E a história social, a história coletiva, é importante para uma sociedade. E quem constrói a história coletiva é a história, a disciplina histórica, a ciência arqueológica, a ciência antropológica, as ciências sociais, enfim. E a maioria dessas ciências, elas têm o seu foco de estudo bem disseminado, e o seu foco de estudo enfim, ele não é destruído com facilidade. A arqueologia não. O objeto de estudo da arqueologia, uma vez destruído, como o Carlúcio bem falou, uma vez destruído, ele está perdido para a vida inteira. Então, é por isso que ele está no licenciamento também. Então, é isso que precisa ser respeitado. Eu sempre falo o seguinte, como bem foi falado, a arqueologia não é um impedimento, muito pelo contrário. No último evento que a gente estava com o Roberto Stank, o coordenador do licenciamento, ele pontuou um elogio que ele recebeu acho que foi da Confederação Nacional da Indústria, como? Da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, da maturidade que a arqueologia desenvolveu, que o IPHAN desenvolveu, e que de uma perspectiva de travamento virou a menina dos olhos, dos empreendimentos, e a arqueologia é esse nível hoje. É claro que a gente tem pontualmente empreendedores que estão passando por problemas com a arqueologia, problemas que não só são causados pelo empreendedor, às vezes pela equipe de arqueologia, às vezes pelo próprio IPHAN. Não existe perfeição em nada, mas o que importa é o diálogo, como bem foi falado, entre as partes. E os cronogramas do IPHAN são cronogramas hoje que estão muito previsíveis. Previsibilidade é hoje eu resumo que previsibilidade é hoje o termo... Eu nem estou usando meu slide mesmo. Previsibilidade é hoje o termo a ser utilizado no IPHAN. Então, a previsibilidade é que o empreendedor tem que ter. Eólica, hoje, ela pode ser enquadrada em 3 níveis, pela legislação atual. Pela legislação atual do IPHAN. Arqueólogo fala muito mesmo, né? Pode ser enquadrada em 2 níveis, que é o nível 3 e o nível 4. Nível 4 é para licença prévia. Não é dado dessa forma, mas paralelo à licença prévia. Ou seja, avaliação de potencial. Se você tem o seu empreendimento eólica, você tem o seu projeto, seja você uma empresa que desenvolve projetos exclusivamente para vender, ou seja você uma implantadora, executa a sua avaliação de potencial, tem a sua licença prévia, executa com uma empresa que ela vai fazer um mapeamento arqueológico, que ela vai dizer quais são as áreas que não têm potencial arqueológico, que tem potencial arqueológico, que tem sítio, porque esse mapeamento ele vai ser muito importante para as fases seguintes. Você já tem uma licença importante para você cadastrar o seu parque no leilão. Essa é a grande questão, por que o pessoal costuma fazer nível 4, que é a avaliação de potencial, ou seja, só os caminhamentos. Se você já tem o seu microsite pronto, se você já tem o seu layout definido de parque eólico, pode ir direto para o nível 3, vá fazer a prospecção com as intervenções. Agora, só faça isso se você realmente tiver a definição do seu layout, o seu microsite pronto, o seu cronograma é efetivamente planejado em cima do maquinário que você vai usar, porque se mudar qualquer coisa do layout, você tem que refazer. A arqueologia, você tem que fazer a prospecção complementar nessas áreas onde houve a mudança, porque a arqueologia ela tem que ser feita pontualmente nos lugares de intervenção, porque o patrimônio arqueológico ele está em um lugar
né? E se você, na avaliação de impacto, apontou que ele está naquele lugar, você precisa mitigar aquilo. Uma outra coisa que... Então, o que a gente vê muito, o que eu vejo muito em eólica, e sempre esse conselho que eu dou, senta, se planeja, conversa tanto com o IPHAN, o pessoal sempre está à disposição. Eu nunca tive problema, enquanto arqueólogo, de não ser recebido e não conseguir contato com o IPHAN. Carlúcio, o ramal dele aqui realmente é fácil. Aqui no Rio Grande do Norte, eu sempre ligava para o pessoal, assim como eu, os empreendedores, um processo transparente, um processo de diálogo. E uma outra coisa que precisa ser entendida é o seguinte, a arqueologia, os arqueólogos, o IPHAN, ninguém está fazendo estudo científico arqueológico, a gente está fazendo avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. A gente não está fazendo pesquisa científica, a gente está usando métodos científicos para fazer uma avaliação de impacto, para gerar dados, para obter dados, gerar informação para uma decisão do IPHAN. A gente está fazendo uma avaliação de impacto. Tem ou não sítio arqueológico? Tem. Vai ter impacto? Vai. Dá para desviar o traçado? Dá para você mudar a localização da torre? Dá. Então, desvia. Não dá? Mitiga, resgata. É dessa forma. O IPHAN e os arqueólogos não estão, e é uma perspectiva, isso está muito batido. O objetivo não é o fomento à pesquisa arqueológica, o objetivo é a preservação. Para um arqueólogo, a escavação de um sítio arqueológico é a destruição de um livro, igual a destruição de um livro para um historiador. É a pior coisa que tem para acontecer. O arqueólogo não quer escavar um sítio. Quem tem que escavar sítio é o pesquisador na sua pesquisa científica. O arqueólogo quer que ele fique lá preservado. Mas se você for preciso implantar um empreendimento naquele lugar, que se mitigue, que se resgate, porque a avaliação de impacto apontou aquilo. Então, essas são as perspectivas que têm que ser observadas atualmente, tudo através de diálogo. Então, como bem foi falado, mas eu acho interessante ilustrar qual a legislação que embasa a arqueologia. A gente tem a Carta Patrimonial de Dovadelli, ela foi muito importante da Unesco para a construção da Lei 3.924, de 61. É essa lei que calça a preservação do patrimônio arqueológico, é desde 61, ou seja, já passou por diversos contextos políticos do Brasil, e ela está em voga até hoje. Então, ela é muito importante, ela é muito sólida. No mundo inteiro ela é muito sólida. A maioria das cartas patrimoniais e dos acordos que o Brasil assina, eles incluem o meio ambiente, eles incluem a arqueologia. A gente tem também a resolução CONAMA, a gente tem a Constituição, que inclui a arqueologia dentro do licenciamento, então acredito que isso não é mais motivo de discussão. A gente teve a 202, que foi a legislação anterior, que foi amadurecida com a IN, e nós temos agora que discutir o futuro. E o futuro a ser discutido não é se a IN é ou não boa, ela é boa. Os números mostram que ela é boa, o que precisa ser amadurecido são as pessoas que usam ela, as pessoas que usam a legislação. Tanto os arqueólogos, eu preciso amadurecer muito, só tenho 10 anos nisso, mas eu vou para 50, eu não vou me aposentar nem tão cedo. Então, a gente precisa amadurecer, as pessoas precisam amadurecer, e amadurecer para que o processo e o conhecimento ele amadureça, porque todo mundo quer história, todo mundo quer entender de onde veio, aonde está e para onde está indo. E uma discussão que eu trago é o seguinte, que a gente já tem que começar a discutir, quais são os ativos. Eu gosto desse termo, ativos e passivos. Quais são os ativos que nós, enquanto sociedade, enquanto arqueólogos, enquanto profissionais dessa área, vamos gerar com os passivos que estamos criando no licenciamento arqueológico? Diversos sítios, diversas instituições de guarda, muito conhecimento, muito sítio impactado, muito sítio resgatado. E quais são os ativos? Qual o conhecimento que a gente vai gerar? Qual a discussão? Qual a inserção nas comunidades? O que a gente vai fazer? Então, eu acredito, e eu não pude participar, só para concluir, eu não pude participar mais cedo, apesar de ter sido convidado, e agradeço muito ao Rodrigo para a discussão que teve mais cedo de arqueologia. Eu queria ter ido ouvir o Carlúcio, porque eu gosto muito de ouvir o CNA. Todo mundo gosta, porque a gente quer saber o que eles estão trazendo de novo. Ou então, para a gente poder bater neles, eles baterem na gente, né?
Mas eu acredito que a gente está na hora, para quem não conhece arqueologia, quem não conhece o tema ainda, pode achar isso desinteressante, mas quem conhece sabe que está na hora da gente amadurecer a discussão e fazer reuniões específicas sobre o licenciamento arqueológico, chamando o empreendedor para conversar, chamando o IPHAN para conversar, chamando os arqueólogos, colocando numa mesa e todo mundo apresentando as suas dores, seus calos e suas soluções. Eu acho que é só assim que a gente vai amadurecer, porque está aqui, todo mundo esteve, todo mundo vai sempre estar. Eu sou Felipe Salles, da empresa CRN Bio Consultoria. Nós temos uma larga escala de consultoria e nós não trabalhamos apenas com o licenciamento, com avaliações de impacto, ou seja, com licenciamento, nós trabalhamos também com due diligence e também trabalhamos porque a gente só fala de arqueologia, mas a gente esquece um pouco dos bens acautelados, patrimônio material e patrimônio arquitetônico, que também é um assunto a ser discutido, mas aí seria muita coisa. Prazer, muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado, Felipe. Agora a gente tem a satisfação de chamar a sócia-diretora e também fundadora da Alaska Arqueologia, a senhora Lúcia Giuliani. Gente, boa tarde. Meu nome é Lúcia Giuliani, eu sou arqueóloga. Ele já contou, eu não ia contar quanto tempo de profissão eu tenho, porque mulheres não gostam de contar a idade, é só fazer a conta, né? Então, vamos mudar de assunto. Bom, a Alaska é uma empresa de consultoria, patrimônio cultural, principalmente patrimônio arqueológico. Somos uma equipe formada por arqueólogos, que está no mercado há 13 anos. E eu já carrego uma experiência anterior. Trabalhei bastante tempo no patrimônio histórico municipal de São Paulo, ligado ao órgão de proteção ao patrimônio, que tem tombamento, tem todos esses instrumentos que o IPHAN tem também. Bom, na minha trajetória profissional, eu presenciei a publicação da resolução CONAMA, as discussões, participei de discussões para a criação da ficha de sítio do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos e participei também das discussões para a Portaria 230, né, que foi a legislação anterior à instrução normativa. Então, assim, carrego nessa trajetória experiências, né? Estou lembrando aqui do que Carlúcio falou e os outros colegas falaram também, de quanto a arqueologia no começo, e eu assumo, a arqueologia no começo atrasava a obra, atrapalhava, porque estava todo mundo aprendendo o que era o empreendimento, o IPHAN estava se preparando, né? A legislação foi criada no momento em que o IPHAN tinha pouquíssimos técnicos espalhados pelo Brasil. Hoje a realidade é outra. Mas o que pensamos aqui, né? A gente vem participando já há alguns anos dos eventos da Vieques e alguns outros eventos que participei também, conversas com empreendedores para quais prestamos serviços, consultorias ambientais para as quais atendemos também. Quais são as dúvidas que persistem e que às vezes até são mitos do passado, como o Fábio falou? A arqueologia hoje não atrasa a obra mais, mas atrasava, e esse mito ficou. E ainda existe muito essa ideia disseminada por aí, né? Para quem está menos próximo, pelo menos. Bom, no último evento da Vieques, que foi o LASE, em São Paulo, nós tivemos uma mesa de arqueologia e nós trouxemos uma arqueóloga que faz um trabalho mais executivo de arqueologia. É a arqueóloga da ENGIE, a Luciana Ribeiro. Trouxemos para ela mostrar um pouco a experiência dela. E eu vou começar minha fala falando de uma pergunta que foi trazida naquela mesa, e até não foi para ela, foi para o Roberto Stanchi, que estava na mesa. E aí, no final, eu vou falar da importância do trabalho dela nas grandes empresas, de empreendedores, né? Empreendimentos, empresas que constroem empreendimentos de porte. Um gestor ambiental de uma dessas empresas, ele fez a pergunta para o Roberto:
É necessário manter o profissional arqueólogo que nós contratamos até o final do projeto, até a conclusão do projeto, que ele deu entrada no IPHAN, porque ele está com uma portaria válida, não gostaríamos de continuar com ele, mas podemos fazer alguma coisa? Somos obrigados? Esse é um mito que se criou no passado, né? O IPHAN orientava, de fato, os empreendedores. Não, mantenha o arqueólogo. E o arqueólogo reforçava isso com o empreendedor. Hoje, o diálogo do empreendedor com o IPHAN é outro. O Carlúcio falou muito bem hoje de manhã sobre isso, no nosso debate, né? E realmente, ninguém é obrigado a manter ninguém, né? Então, isso é um mito. O arqueólogo é um profissional como qualquer outro, ele tem que atender bem o seu cliente, e se não tiver uma situação de consenso entre contratado e contratante, isso pode ser modificado, né? Eu assumo, enquanto empresa de arqueologia, já perdi contratos e já ganhei contratos no meio do processo, isso é normal. Outra coisa, as áreas de influência de empreendimento, área diretamente afetada, área de influência direta, o que precisa ser estudado nessas áreas? Como se delimita essas áreas? Existem grandes dúvidas. Ainda estamos construindo, né, o IPHAN precisa construir regras mais claras para a definição de áreas de influência. Meu tempo parece que está esgotado, né? Eu achei que eu tinha falado tão pouco. Não? Eu tenho 5 minutos. Você mostrou errado a plaquinha para mim. Eu falei, gente, eu não falei nada. Bom, tudo bem. Então, eu vou tentar ser rápida. Já se falou aqui dos diversos patrimônios. Patrimônio arqueológico, bens tombados, bens registrados, bens valorados. Os bens tombados, a grosso modo, não são só eles, existem sítios arqueológicos tombados, mas, a grosso modo, com o que se depara? Edifícios históricos que têm um valor patrimonial para a nação, então o IPHAN tombou. A antiga estação de alguma coisa, um prédio, um edifício, está muito próximo do empreendimento, pode sofrer impacto. Então, o empreendedor é instado, no termo de referência que o IPHAN vai lhe fornecer, a fazer uma avaliação de impacto do empreendimento sobre esse bem. Bens registrados, que são os imateriais, as festas, as celebrações, as práticas culturais, como o Carlúcio mostrou, a festa de Caicó, né, o ofício das paneleiras, que fazem panelas de barro, no Espírito Santo. Se o empreendimento estiver próximo dessas áreas, nós acabamos de fazer um trabalho aqui no Piauí com a cajuína, os produtores de cajuína, uma linha de transmissão que passava em cima da plantação de caju. A plantação de caju do senhor que produzia cajuína. Então, era o caju para a cajuína, a produção da cajuína é protegida pelo IPHAN. E aí, os bens valorados, que são aqueles da rede ferroviária. E aí, assim, eu acho que é uma coisa meio mito, por quê? O licenciamento exigido pelo IPHAN, o licenciamento cultural, começou com a arqueologia. Então, as empresas que se formaram e se estruturaram para atender esse mercado são empresas de arqueologia, empresas encabeçadas por arqueólogos ou que têm arqueólogos em seu quadro. O arqueólogo é o profissional que faz esses estudos todos? Não é. O arqueólogo está habilitado para estudar o patrimônio arqueológico, é um dos itens. Se você vai lidar com bem tombado, e esses bens são edifícios, você tem que contar com arquitetos especialistas em patrimônio histórico. Se esse bem é um bem natural, uma serra, uma área natural, você tem que ter outro profissional, provavelmente vai ser um agrônomo, um engenheiro florestal. Às vezes, um arquiteto dá conta também, mas não é bem a praia dele, né? Se é um bem valorado, patrimônio imaterial, você tem que ter um antropólogo envolvido na história, porque o arqueólogo não vai ter esse alcance de entender o processo
de uma forma que realmente... Porque avaliação de impacto não é dizer o que acha, tem que ter base científica. Quando eu falo que o empreendimento vai ter impacto, eu estou criando uma demanda para o empreendedor que é muito séria. Então, eu tenho que estar habilitado para falar sobre isso, né? Então, eu acho que assim essas empresas atendem, claro. Nós temos profissionais dessas áreas, e eu sei que os colegas também têm. Encabeçamos empresas que hoje fazem patrimônio cultural. Mas é bom saber que o arqueólogo sozinho não faz isso, porque a gente sabe que, às vezes, os arqueólogos também acham que conseguem fazer, e isso não vai atender o que o IPHAN está pedindo, né? E aí, experiências que eu tive recentemente, que também eu conversei com clientes em congresso, ainda tem arqueólogos trabalhando com o olhar lá na instrução normativa, na portaria 230, que ele podia criar situações, necessidades, além do... eu estou falando do patrimônio arqueológico, além da área diretamente afetada pelo empreendimento, né? Então, a gente acabou de receber continuidade, mudança de arqueólogo, um projeto pronto no IPHAN, aprovado, e, assim, ação nos sítios que estão na área de influência direta, área de influência indireta, ações voltadas ao patrimônio imaterial, sendo que o IPHAN não exigiu estudos de patrimônio imaterial na área. Tudo isso pesa para o empreendedor. Então, a necessidade, uma coisa que a gente discutiu hoje bastante também, foi a necessidade de uma FCA bem feita. É o primeiro documento que entra no IPHAN, e ele tem que trazer a realidade do empreendimento e a necessidade do empreendedor. É aí que você vai ter a maior chance de negociar com o IPHAN, dentro dos prazos que você tem, dentro da complexidade do teu empreendimento. Então, não economizar conhecimento técnico nesse momento, porque ele é um importante instrumento de gestão, e sempre lembrar que o diálogo com o IPHAN está muito aberto. E o empreendedor tem que dialogar com o seu contratado, que é o arqueólogo, o antropólogo, o arquiteto, ou a empresa que cobre esses patrimônios, o IPHAN, né? Não pode esperar só que o seu contratado lhe traga informação, tem que ir atrás da informação, tem que conhecer o processo. Uma boa relação profissional existe quando um sabe o que o outro faz, né? E as coisas se casam. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu só vou voltar na história anterior. Quando a gente viu a apresentação da Luciana Ribeiro, da ENGE, mostrando como a ENGE faz a gestão dos seus contratos de arqueologia, a gente percebeu o quanto é importante ter arqueólogos, né, nessas equipes que cuidam da gestão ambiental dentro das empresas que fazem grandes empreendimentos. Por quê? Essa gestão é muito bem feita, ela controla para que o documento que a empresa contratada de arqueologia fez chegue no IPHAN redondinho para ser aprovado, né? Ganha um tempo enorme. Eu acho que o custo-benefício é muito grande, aí o benefício é muito grande, perto do custo de ter um arqueólogo nas suas equipes. E é isso, eu queria falar mais um monte de coisa, mas o tempo acabou. Eu agradeço vocês, estou à disposição de todos. Obrigada. O tempo acabou, mas quem quiser continuar conversando tanto com a Lúcia quanto com os demais arqueólogos estão à disposição nos estandes deles aqui na área de exposição. Eu vou passar a palavra agora ao fundador da Arqueoproject, o senhor Janderson Tamerão, que vai mostrar para a gente um pouco de como a tecnologia pode ajudar no projeto de arqueologia e licenciamento arqueológico. Então, por favor, Janderson. Bom, boa tarde. Eu sou o Janderson, como o Rodrigo disse, sou diretor da Arqueoproject, e gostaria de pegar uma deixa de tudo que foi falado aqui, mas antes eu gostaria de cumprimentar o público e também a mesa aqui. A Arqueoproject surgiu com base em todas essas situações que foram tratadas aqui. Desde o que o Fábio colocou, como a arqueologia sendo um problema, que o Felipe colocou a preocupação com este futuro,
com o que a Lúcia acabou de falar sobre o processo de aprendizado, a necessidade de ter bases sólidas para o processo de licenciamento, questões como subjetividade dentro dos processos de licenciamento, que fragiliza todo o processo, e também o que o Carlúcio colocou como um movimento do próprio órgão em termos de otimização dos seus processos e digitalização de todos os procedimentos. Bom, nós vivemos um momento de transformação digital. Nós estamos em meio a um movimento que não tem mais retorno para trás, onde que a inserção de novas tecnologias vem cada dia mais presente em nossas vidas, em todos os passos possíveis. Isso vem como uma parte de uma terceira etapa da Revolução Industrial e estabelecem critérios para o uso de tecnologias digitais e termos como indústria 4.0, web 4.0, já são uma realidade na nossa vida e no nosso cotidiano. O setor de energia é extremamente estratégico nesse processo, pois é ele que oferece toda a estrutura para essa transformação. E a arqueologia também vem passando por uma transformação. Ela vem passando de uma transformação de uma ciência análoga para uma ciência digital. Uma arqueologia que tem sido chamada recentemente de uma arqueologia 4.0. Na Europa, principalmente Portugal, tem se falado muito na arqueologia 3.0. Essa arqueologia 3.0 ela sai do processo análogo e insere uma série de tecnologias digitais e que progride em processos que você coleta todas as informações e essas informações são inseridas na rede. Nesse contexto, são integrados as geotecnologias, uso de drones, modelagens, georradar, arqueometria, modelagem 3D de objetos, estruturas, tudo isso é tratado dentro da arqueologia 3.0. Nos Estados Unidos, já se fala em arqueologia 4.0. Essa arqueologia 4.0 ela é baseada em informações em grande quantidade de dados, Big Data, inteligência artificial, realidade virtual. Tem se trabalhado nisso principalmente no contexto da arqueologia pública como uma forma de trazer a devolutiva para a sociedade. Ou seja, a partir de dados coletados em rede, você consegue oferecer uma série de informações para a sociedade. A gente consegue perceber isso principalmente na demonstração de bens culturais, onde que qualquer parte do mundo você tem acesso dentro de uma realidade virtual. Visitas virtuais a museus, hoje é uma coisa muito comum. No Brasil, alguns trabalhos a gente já consegue observar o uso dessas novas tecnologias, sobretudo arqueometria e modelagem 3D. Entretanto, no processo de licenciamento ambiental, dado a sua urgência, dado a sua necessidade de avanço, isso ainda é incipiente. Então, dentro do processo de licenciamento ambiental, em sua grande maioria, é um processo considerado arqueologia 2.0. Então, é um processo ainda muito analógico, com pequenos momentos de inserção de tecnologia. Tempo para serem trabalhados. O resultado disso são processos, muitas vezes, longos, ineficientes, pode-se até dizer baixa qualidade em termos de apresentação desses resultados, onde que não possibilita o técnico do IPHAN uma tomada de decisão muito mais rápida, porque esses dados quase nunca vêm de forma sistemática. Pensando nisso, a Arqueoproject vem investindo em novas tecnologias, uso de drones, modelagens de processos e a gente trabalha muito com ferramentas para coleta de dados. Isso porque, como o Felipe disse, a arqueologia, no âmbito do licenciamento ambiental, ela não tem como um dos seus objetivos principais a coleta, a fazer ciência, por assim dizer. É mais um processo técnico. Você aplica uma metodologia e, a partir desses dados, você tem um resultado objetivo. Há ou não há impacto?
Essa é a resposta que a arqueologia preventiva tem que responder. Eu vou apresentar uma ferramenta que foi desenvolvida por nós. Temos outras ferramentas que nós utilizamos dentro do processo. Algumas também dependem ainda de uma evolução do próprio órgão, que nesse momento está fazendo essa evolução do seu banco de dados, para que a gente comece a trabalhar em direção a uma arqueologia 4.0, ou seja, com a utilização de recursos de inteligência artificial, Big Data, para que a gente consiga criar parâmetros de assentamento de sítios arqueológicos baseado nas informações oficiais. Então, mas isso ainda vai demorar um pouco, então a gente tem que buscar dentro desse meio, que é possível hoje, resolver todos esses problemas que foram colocados aqui, porque o processo não pode parar. Isso é extremamente importante dentro do processo de licenciamento. Nós criamos uma ferramenta que se chama CIGEPA. Essa ferramenta ela não tem nada de novo em termos de coleta, em termos de estrutura de software. A sua inovação ela está justamente na aplicabilidade em arqueologia, e ela funciona como uma coleta de dados em campo, onde é feito toda a coleta via aplicativo. Esse aplicativo funciona offline. Depois, esses dados são encaminhados à nuvem quando o profissional chega em contato com uma rede. A partir daí, ele é sistematizado e você tem um envio automático ao sistema web. O sistema web ele faz a junção de todos os dados e apresenta de forma variáveis, com várias possibilidades de análise e várias possibilidades de relatório. Possibilita toda a revisão dos dados enquanto a equipe ainda está em campo. Então, a gente tem muito mais controle do processo e, com isso, você tem uma afinidade maior com o seu objetivo. Desculpa. A partir daí, a gente consegue gerar inúmeros relatórios. Esses relatórios são a base das informações que são encaminhadas para o órgão. Com isso, a gente elimina uma série de subjetividades dentro do processo e apresenta relatórios onde o técnico ele tem a total dimensão do que foi feito, com todas as validações, com todas as fotografias, com todo o georreferenciamento nesses relatórios, o que possibilita uma análise dessa avaliação de impacto mais coesa, mais rápida e mais eficiente, porque, na verdade, é tudo que se busca nesse momento de extrema necessidade de prazos. Então, o uso dessas tecnologias possibilita bastante esse tipo de trabalho. Então, nós temos um módulo para coleta de dados, que nós chamamos de ponto, que normalmente são os poços testes que são feitos em campo. Então, você trabalha com um módulo onde você coleta em qualquer tipo de empreendimento. Essas informações são coletadas, como eu disse, offline, e depois esses dados não podem ser revisados, mas se o dado for coletado com bastante atenção, não tem um processo que a gente chama de pós-campo. Nós temos um outro módulo que nós chamamos de torre. E esse módulo ele se aplica tanto à linha de transmissão para a coleta de dados locais de implantação de torres, como também nas localizações dos aerogeradores. Então, é uma metodologia que ela pode ser aplicada perfeitamente em processos de eólicas, e esses dados ficam completamente sistematizados e georreferenciados. No módulo torre, a gente tem a possibilidade de coletar até 9 pontos em apenas um espaço, ou seja, a área do aerogerador você consegue fazer 9 amostragens, e esses dados vão diretamente para o técnico. Então, georreferenciado, com foto, com informações de cada posto teste que foi coletado no local dos aerogeradores. Como tem a especificidade, Carlos, dos acessos, existe a possibilidade de a gente usar vários módulos no mesmo processo. Então, nós utilizamos do módulo ponto para rodovias, para os acessos, para áreas poligonais, e utilizamos o módulo torre para coletar dados mais específicos em caso de linha de transmissão ou aerogerador. Nós temos outros módulos, que é para coleta de sondagem, que aí já é um procedimento mais para controle estratigráfico, e a ferramenta também faz esse tipo de coleta.
Aqui são os níveis, e isso aí, esses níveis eles podem ser acrescidos de acordo com a necessidade e a estratigrafia de cada local. As informações são geradas por níveis e por sondagem. E nós temos um módulo de atividade, que ele se aplica a diversos tipos de atividade dentro do próprio processo. Atividade de divulgação, monitoramento arqueológico, atividade de não interventivas, entrevistas, entre outros. Toda essa informação, como eu disse, vai para um sistema web, onde que nossa equipe interna trabalha esses dados em tempo quase real, porque com a chegada da equipe em campo, os dados já chegam em nossa sede e já começam a ser analisados e trabalhados. E, a partir daqui, a gente consegue otimizar todos os processos, em termos de relatórios, inúmeros filtros que são aplicados, e gera um relatório individual para cada intervenção feita, cada atividade feita. Esse processo ele dá mais clareza ao que foi feito em campo. Quando você trabalha com 3.000 postos-teste, o técnico precisa ter um trabalho sobrenatural para conseguir fazer a sua análise e emitir a licença. Aqui, esse sistema de dashboard, ele apresenta de uma forma muito dinâmica e possibilita gerar vários gráficos. E como o tempo está muito curto, nós também podemos fazer a gestão do projeto, da comunicação, todo dentro do nosso sistema, através de uma metodologia já trabalhada em gestão de projetos. Só vou falar a vantagem, vou terminar. Mas, com o uso dessa ferramenta, nós conseguimos uma redução de 10% no tempo de coleta de dados de campo, conseguimos uma redução de até 60% no tempo de elaboração dos relatórios e conseguimos uma redução nos projetos que nós trabalhamos com essa ferramenta em 100% no caso de solicitação de complementação de dados ao projeto. Então, a leitura que nós fizemos disso é que as informações chegando organizadas para o órgão, ele consegue emitir o parecer com mais exatidão e não precisa ficar demandando solicitação de complementação e atrasando ainda mais o processo. Bom, é isso que eu queria dizer, o tempo é curto, quem quiser conhecer mais a ferramenta pode nos procurar. Obrigado, Janderson, mostrando que a inovação no setor de arqueologia se faz presente já. Obrigado. Agora a gente vai ouvir o empreendedor, alguém que vivencia no lado da geração as questões do licenciamento ambiental. Então, eu passo a palavra para o superintendente de sustentabilidade da CPFL Renováveis, senhor Fernando Franco, a quem eu tenho a satisfação de encontrar mais uma vez nos nossos eventos. Obrigado por vir mais uma vez, Fernando. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Ser o último a apresentar, por um lado, é muito bom, que eu não tenho mais nada a complementar. Nós tivemos uma aula aqui sobre arqueologia e processo de licenciamento com os brilhantes colegas aí que me antecederam. Eu acho que contribui muito com a difusão do conhecimento para todo o público, seja empreendedor, academia, toda a cadeia de produção aí do setor eólico e os demais colegas aí da geração. E, por outro lado, o desafio é manter a atenção de vocês. Mais 10 minutos. Eu acho que a visão, primeiro só falar um pouquinho, a CPFL, ela está na história da eólica aqui no Rio Grande do Norte, né? São mais de 10 anos aqui, desde do primeiro parque, e hoje a gente tem orgulho em ser o maior gerador de energia renovável do país, de fontes alternativas. Então, nós temos um parque gerador de 2,3 gigas, em eólica, solar, biomassa, de cana-de-açúcar e a eólica, né? E eu acho que a importância para nós, nós estamos presentes aqui no Rio Grande do Norte com quase 700 megas aqui instalados no estado, em 26 parques. E nós somos muito abençoados. O Brasil é muito abençoado em recursos naturais e temos essa fonte que pode alavancar o desenvolvimento regional
e garantir a nossa autonomia em geração de energia e promover qualidade de vida, desenvolvimento socioeconômico, que é o que todos nós queremos, com proteção ambiental. Acho que isso é um interesse comum dessa mesa. Essa mesa é muito representativa, porque aqui tem os órgãos reguladores, seja da área do licenciamento ambiental, da preservação e da proteção do patrimônio cultural e dos bens acautelados, quem traz aqui as consultorias que dão suporte a todos os empreendedores, e nós que geramos energia, levando para a sociedade uma energia limpa e, principalmente, buscando uma energia barata. Eu acho que todo o esforço do empreendedor, quando ele olha um projeto e quando a gente vê esse ambiente que a gente tem de regulação, seja ambiental ou no ambiente fiscal, tributário ou regulatório do setor energético, o desafio é sermos competitivos. E ser competitivo não é ter lucro, é poder gerar energia a um custo menor. Então, um projeto competitivo, essa busca pela agilidade, essa busca pela transformação, seja digital, de informação, ela vai propiciar isso. Ela vai propiciar projetos com custo menor, consequentemente, uma disputa na sua comercialização, um custo menor para a sociedade, para as distribuidoras e, consequentemente, para todos os usuários. Acho que isso é muito importante. Então, a nossa missão é desenvolver projetos que sejam realmente competitivos e gere valor. O gerar valor é o gerar valor para a sociedade de uma forma de utilizar uma energia limpa, de gerar valor para a sociedade ao redor dos nossos empreendimentos, gerar valor, seja pela geração de emprego direta, e garantir para os outros usuários aí uma energia firme e uma fonte de suprimento economicamente viável, né? Então, acho que nós estamos numa transformação. E eu destaco, acho que a evolução no licenciamento ela tem sido vista de uma forma muito significativa nos últimos anos. Acho que o IPHAN é uma prova disso. A transformação que nós tivemos com a IN 01, ela traz para todo o setor previsibilidade de prazo e de procedimentos. Então, quando a gente olha no modelo antigo, e ela acompanha o que o setor precisa, que o setor é dinâmico. Eu começo um parque, se a gente olhar a história aqui do Rio Grande do Norte, acho que os primeiros parques, nós tínhamos turbinas aí, aerogeradores de 0,6 megas. Nós estamos falando disso em 2004, 2009. Hoje, o nosso projeto já está com quase 5,2, tem turbina de 4,8, de 6. Então, olha a evolução em 15 anos, né? E o que a gente agora possibilita? Essa inovação, ela possibilita redução ou mitigação de impacto? Possibilita, né? Quando a gente olha um parque hoje com uma menor quantidade de aerogeradores, é claro que você tem uma distância que tem que ser maior entre máquinas, mas há um potencial já de redução de área suprimida, de menor impacto da biodiversidade. Quando a gente olha, então, a transformação da legislação do patrimônio arqueológico, ela é evidente porque a dinâmica, quando você começa um processo de licenciamento e quando você vende esse projeto, nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande. Em um ano, você sai de uma máquina que você estava desenhando de 3,5 e vai vender esse projeto com uma máquina de 4 megas, por exemplo, que vai estar disponível no mercado. E isso exige toda uma revisão do seu layout, de acesso, de canteiro, de subestação, da própria linha que vai ter que acompanhar essa mudança de subestação. E isso, para o órgão ambiental, é muito difícil também, né, o outro lado, porque você entra com um processo, quando você vê, você já tem que mudar, pedir alteração, e no patrimônio você tinha uma rigidez. Então, essa rigidez ali, quando você gastava a prospecção, e quando a gente olha o custo que você tem, hoje, a IN proporcionou um custo, uma redução de custo. Hoje, se a gente estratificar o custo do investimento aí na área de patrimônio de proteção arqueológica, nós temos um custo aproximado entre 10% a 20% na fase de LP.
Então, você concentra seu esforço maior quando você já tem seu projeto executivo, com seu projeto vendido e com a data de entrega de energia. Isso é muito importante. Isso é previsibilidade. E outra é aumento da segurança jurídica. O ambiente ele está favorecendo isso. Acho que todos sofrem com a judicialização. Os órgãos ambientais, eu posso falar que minha carreira foi dentro do IBAMA, e aqui o Eduardo, a gente entrou junto, eu entrei em 2006 no IBAMA. Então, a judicialização ela é terrível para os técnicos da DILIC, acredito para o IDEMA também, porque você não concentra seu esforço onde a sociedade precisa, que é na análise e garantia do melhor uso do recurso natural. Você está concentrando seu esforço, sua mão de obra, seu hora-homem ali, na defesa de um ato administrativo que eu tenho certeza aqui com lisura, garantia técnica, seja do IFAM, do IBAMA ou do IDEMA. Então, eu acho que todo esse arcabouço legal, ele traz uma segurança muito plena e forte para os técnicos. E isso é um ambiente favorável para os negócios. Eu acho que o avanço da legislação, a diminuição da discricionariedade, da subjetividade, o uso da inovação, das redes neurais, aí de gerar padronização ou padrões por meio de interpretação de dados, isso favorece muito. Então, acho que a gente tem muito a evoluir ainda no ambiente de diálogo, da construção. Acho que o presidente do IDEMA, o Leonel, deixou claro aqui, há necessidade de um diálogo constante, de workshops setoriais. Isso é importante. A eólica, acho que o Rio Grande do Norte exporta uma mão de obra qualificada para o setor eólico na construção de parques, mas ele exporta também um ponto muito importante, que é a qualidade da análise técnica e de boas práticas no licenciamento ambiental. E eu falo isso, não é porque os meus processos tramitam aqui. Meus processos tramitam aqui, tramitam no Ceará, no Rio Grande do Sul, nós estamos em 8 estados, mas isso é um fato comprovado por toda a indústria eólica. Então, acho que isso é um motivo de reconhecimento e que todo o setor, ou os outros estados, podem se espelhar, seja no processo digital, em ter uma área específica para uma tipologia, o quanto é difícil isso, mas ela reflete o drive de crescimento do estado, que é a energia eólica. Então, o Rio Grande do Norte está de parabéns nesse processo. É um modelo a ser seguido para outros estados, para outras OEMAs. E o ponto que eu acho que a gente ainda pode avançar, e eu acho que quando a gente olha a lei, a Política Nacional de Meio Ambiente, é que o instrumento do zoneamento ambiental, acho que a gente já evoluiu no licenciamento, a gente evoluiu no CTF, a gente evoluiu na proteção territorial, mas a gente precisa agora dar um passo no zoneamento. O zoneamento é muito importante, porque ele pode ser uma alavanca. Hoje, se a gente olhar o Rio Grande do Norte como exemplo, a gente sabe onde há a concentração dos parques, seja nas mesorregiões aqui do estado, do agreste potiguar ou do leste, do litoral leste, e a gente começar a olhar, e é um papel muito importante dos empreendedores, seja por meio do CERN, da Abeólica, de todas as instituições que representam o setor, é começar a olhar pela oportunidade que nós temos de, com a base de dados já criada, de todos os estudos ambientais, com base em um zoneamento, onde a gente sabe que o potencial eólico está ali. Ele não vai mudar, talvez, aí nos próximos 200, 300 anos, se a gente olhar um pouquinho tem a questão das mudanças climáticas, né? Mas nós estamos contribuindo para mitigá-las. Mas nós sabemos onde há a concentração desses parques. Será que a gente tem a maturidade agora de poder olhar de forma a dar uma resposta à sociedade, que quebrar alguns mitos? Será que nós causamos o impacto que é propagado sobre a questão da avifauna? É começar a olhar pela a forma como os empreendedores podem fazer programas de monitoramento de forma conjunta, vamos usar um exemplo do programa de educação ambiental. Será que os empreendedores podem se juntar de uma forma de um consórcio por uma mesorregião e ter um padrão só de um programa? Então, olha, então, se a minha comunidade que eu afeto, ou que eu estou inserido, pode ser a mesma que a Voltalia está inserida. Será que nós podemos ter um único programa
que possa atender isso e que a responsabilidade jurídica por o fazer ou não fazer, ou quem não quiser aderir a esse modelo, ele possa seguir um termo de referência que seja padronizado ali para aquele... Então, assim, acho que a gente tem muito a evoluir ainda, andamos muito, evoluímos muito e crescemos juntos. Isso que é importante. Então, minha mensagem é essa. A gente aposta muito no crescimento econômico do país, a gente aposta muito que agora a gente tem uma previsibilidade de crescimento com os novos leilões, aí, já sabendo que tem leilão, 2 leilões no ano que vem, 2 leilões em 2021, e isso é um direcionador para nós. Eu acredito que a gente vai construir isso de todos com um sentimento comum, que é o melhor para o Brasil, o melhor para o Rio Grande do Norte, o melhor para o Nordeste. É isso aí, muito obrigado. É isso. Nós ouvimos, então, o superintendente de sustentabilidade da CPFL Renováveis, senhor Fernando de Franco, acho que falou, enquanto o Fernando falava, eu vi alguns outros empreendedores do setor eólico aqui na sala, balançando a cabeça em concordância, então acho que você falou em nome do setor eólico como um todo em alguns momentos. A gente recebeu diversas perguntas, infelizmente não dá para responder a todas, e a gente selecionou 2, uma para o IFAM e uma para o IDEMA. Eu vou fazer primeiro a do IDEMA. Para o senhor Leon Lene, qual que é o tempo aproximado para que os parques eólicos de pequeno e de médio porte obtenham o licenciamento ambiental? Eu acho que essa pergunta dá para responder durante um dia inteiro, mas se a gente puder concentrar. Bem, objetivamente, os empreendimentos eólicos, eles são enquadrados aqui como um empreendimento de pequeno potencial poluidor. Então, todos figuram nessa categoria pela sua própria característica. Tá? E as análises elas se tornam rápidas, muitas vezes, por essa característica. Né? Se o processo estiver todo corretinho, com toda a sua documentação, um estudo bem embasado, que auxilie o corpo técnico a tomar uma decisão, ele demora até 2 meses. Né? Então, esse é o ritmo que a gente tem conseguido, né, a equipe tem conseguido trabalhar. Agora, os empreendimentos que falham em documentação, falham em estudo e precisa ter sempre complementação, solicitação de providência, aí se a gente congelasse o tempo do licenciamento, provavelmente levaria os próprios 2 meses. Contudo, acrescenta-se esse período que a gente espera a resposta do empreendedor, espera a documentação, e a equipe vai ter que quebrar o ritmo que estava trabalhando ali para voltar àquele processo e analisar. Aí pode levar 3 meses, 4 meses, 5 meses. O licenciamento aí de quase 1 ano depende muito de como está configurado aquele processo. Tá? Como existem algumas empresas, né, já foi até falado aqui, o Rio Grande do Norte hoje tem um conhecimento, temos técnicos, temos até os próprios IFs, né, os institutos federais que estão capacitando o corpo técnico. Nós temos analisado assim de uma forma muito prática, né, com conhecimento já da causa. Então, acho que isso ajuda muito e isso vai facilitar cada vez mais esses licenciamentos em termos de prazo. Eu acho que a experiência fala muito, o diálogo fala muito, né, nós temos realmente muito contato, os empreendedores estão cada vez mais se organizando no seu planejamento, trazendo já um processo, digamos assim, mais sólido. Então, isso ajuda a nossa contagem aí dos prazos. Né? O licenciamento ele é sempre questionado, trava, demora, mas a gente lembra sempre que o licenciamento não é pronto, não é uma receita de bolo. Né? A gente precisa ter um crivo técnico e, evidentemente, que se quem apresenta o estudo e quem analisa está conversando a mesma língua, isso facilita demais. Obrigado. Carlúcio, você acha que a discricionariedade, eu tenho língua presa, eu falo assim, eu tenho que ler a palavra discricionariedade, então acertei excessiva, pior ainda, discricionariedade excessiva na identificação de bens arqueológicos, causando a banalidade dos bens achados? Acho que a pergunta é para o IFAM, mas perguntou você. Acho. Não, sim. Eu vou responder pelos dois. Né? Eu, enquanto pesquisador e historiador, gaiato para entrar no mundo da arqueologia, e também pelo IFAM.
Respondendo por mim, eu acho que diminuiu muito, né? E tendo aí, assim, o IPHAN nasce no licenciamento com a portaria 230, é o que a gente chama de a certidão de nascimento do IPHAN. É o nosso primeiro instrumento normativo que regula a participação do órgão. Só que isso era um instrumento que tinha 2 páginas, né? E que tratava a pesquisa arqueológica concomitante com a licença do empreendimento. Então, era licença prévia, diagnóstico, licença de instalação, prospecção, licença de operação, resgate arqueológico. Então, percebo que já tem uma confusão conceitual, inclusive de preservação do patrimônio arqueológico. Porque quando o empreendedor está com a licença de operação, é o momento que o arqueólogo vai estar resgatando o sítio. Não tem muito sentido isso. Então, a IN muda essa gramática e trabalha com fases, né, com conceitos, e aí conversando com a avaliação de impacto. Então, você tem a fase de screening scoping ali para compor o termo de referência, e aí já respondendo o outro lado da moeda da pergunta também, o nível de discricionariedade ele diminuiu bastante com o termo de referência, porque em regra, o jogo está claro. É aquilo ali que tem que ser pedido e é a partir daquela receita de bolo que o empreendedor pode seguir os trâmites consequentes para ele poder conseguir a anuência do órgão para a dimensão de patrimônio cultural. Depois a gente tem essa fase de avaliação de impacto e a depender do empreendimento e da área de cessão, se você se deparar ou não com bem cultural acautelado, ou deparou-se com ele, mas ainda naquela fase conseguiu alguma estratégia para mitigar o impacto. Exemplo para a arqueologia, identifiquei um sítio arqueológico, mas é possível preservá-lo in situ, né? Não precisa resgatar. Isso é um avanço que a IN conseguiu possibilitar para o processo, isso dá ganhos de cronograma para o empreendedor e também diminui custos, porque você não precisa avançar para uma terceira etapa, que seria, nesse caso, a fase de gestão do patrimônio cultural. Então, se eu identifiquei um impacto ao bem, na fase de avaliação de impacto, e eu não tenho como mitigá-lo naquele momento, essa fase, a posteriori, vai ser o momento onde você vai poder indicar isso. E para o componente arqueológico seria o resgate. Então, assim, em regra, esse nível de discricionalidade diminuiu bastante com a instrução normativa e com a composição dos termos de referência. É claro que a gente ainda tem que avançar bastante, né? Tem coisas que, por hora, a gente ainda não consegue se desprender da discricionalidade do técnico, mas, por exemplo, com o sistema, eu creio que isso já vai facilitar muito, com a composição do termo de referência. Então, a gente vai possibilitar para o empreendedor, para o consultor, para a sociedade civil como um todo, um ambiente de trabalho SIG, onde ele pode efetivamente se planejar, inclusive, assim, é meio redundante isso, ele previamente, antes de consultar o órgão, isso cabe muito aos investidores e empreendedores de ordem estadual e municipal, que você não tem uma lei como a Portaria Interministerial 60, que consegue equacionar esses prazos e procedimentos. Então, a gente possibilita para a ordem estadual e municipal que o empreendedor se antecipe. Ele sabe o que ele vai fazer, ele pode conseguir. Ele entra no IPHAN com a sua FCA e já vai ter toda essa caracterização do empreendimento, acessando essa base de dados. Que, assim, vocês todos já podem acessar essa base de dados. O IPHAN tem um GeoServer, está público, né? Então vocês conseguem baixar todos os nossos layers, quer seja de bens culturais ou aquilo que está ainda em homologação. E aí planejar o empreendimento junto à área de cessão que se deseja. Então, assim, diminuiu-se bastante com a instrução normativa, tem pontos a melhorar, com certeza, e creio que com o sistema esse nível de discricionariedade vai diminuir. Não só para o patrimônio arqueológico, mas para as outras dimensões de patrimônio cultural também. Queria ouvir o Fernando, tinha uma colocação. Não, só para colocar a ordem de grandeza que a gente fala quando é para implantar um complexo eólico, ao longo aí dos nossos projetos desenvolvidos, de 1,3 giga em eólico, em operação hoje no Brasil, se a gente pega do desenvolvimento, só para dar uma dimensão, como é o trabalho, que não se resume a LP, LI, LO, né? Como é o trabalho, seja para o IBAMA, para o IDEMA ou para o IPHAN, hoje nós temos, em média, ao longo do desenvolvimento de todo o nosso portfólio, são 50 atos administrativos para chegar na LO, que vão desde a licença de instalação da torre anemométrica, passando pelas ASVs, passando pela certidão municipal de localização do empreendimento de conformidade, passando pela LP, outorga de água. Então, assim, é um universo de muito esforço de todos os lados, e que eu acho que também há espaço para a gente otimizar sempre, ver isso de uma forma, sempre olhando o bom desenvolvimento de processo com a evolução de tecnologia mesmo de informação. Só Obrigado. Um pontinho rápido, Rodrigo, só para complementar.
Eu não falei isso, né, mas a gente tem a Resolução 462 de 2014 do setor elétrico que recepciona o patrimônio cultural e arqueológico. Então, assim, é uma resolução típica para o setor de energia eólica, e já está previsto lá, ou seja, o setor já identificou, sabe que tem que tratar patrimônio cultural, sabe que tem esse componente arqueológico para ser inserido dentro do seu cronograma e planejamento. Ok, obrigado, Carlúcio. Queria só lembrar, a gente tem um evento específico para discutir a legislação ambiental do setor eólico, que é o Seminário Socioambiental Eólico, que vai ser na primeira semana de dezembro em Recife. Então, quem quiser participar, continuar essa discussão mais aprofundadamente. E tem dia 16 e 17 de outubro, a 10ª edição do LASE, que é o evento de licenciamento ambiental do setor elétrico em São Paulo. Todos também estão convidados no site da Viex, vocês podem fazer a inscrição.